Sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do Zcast. Eu sou Sandra Bastos, otorrinolaringologista aqui em São Paulo. E eu sou Lígia Morgante, otorrinolaringologista em Belo Horizonte. E hoje nós duas vamos falar de algumas coisas muito interessantes que a gente tem observado nos pacientes com zumbido, que é uma desconexão entre a sensação de melhora do paciente, na evolução dele, quando a gente compara os dados mensuráveis, como questionários e alguns exames, e o que o paciente fala do que está acontecendo com ele nessa trajetória toda do que a gente chama o processo reabilitatório ou o tratamento do zumbido. Isso, bem-vindos a esse novo episódio. Nossa ideia hoje é trazer aqui, mostrar, né, e discutir, trocar algumas ideias sobre como nós podemos avaliar a melhora, né, do paciente, nós, profissionais e o próprio paciente, e o que a gente observa, né, em relação a esses métodos, né. Tratamento do zumbido é sempre um processo. Isso é algo que a gente sempre diz. Demanda tempo, dedicação, alguns gastos, dependendo do paciente, de onde ele está, do que vai ser proposto e do que o paciente também vai topar fazer em relação ao tratamento. E a gente precisa entender se o paciente está melhorando ou não, e o paciente ele quer melhorar e quer perceber essa melhora. Então a gente tem alguns recursos que a gente acaba usando, algumas ferramentas, mas é óbvio que existe uma percepção do principal interessado, que é o indivíduo que nos procura com zumbido, né, Sandra? Então, vamos começar falando, né, sobre essa questão de parâmetros, quais parâmetros a gente usa no dia a dia. Você quer falar, Sandra? Eu uso alguns questionários. A gente não tem tantos questionários quanto existem aí de avaliação em relação ao zumbido, né? Mas cada vez mais a gente tem visto, né, as validações aqui no Brasil, né? Mas a gente tem um que é o THI, que é o mais, como se fosse mundialmente utilizado, apesar de críticas em relação a ele, né? E alguns questionários que eu uso, não especificamente para o zumbido, mas de questões que o paciente possa apresentar associado de queixa, né? Que é insônia, as sensibilidades sonoras, que isso tudo pode vir junto, a ansiedade, a depressão. Então, assim, a gente tem condições que podem vir em paralelo, que daí eu habitualmente faço, né, uma mensuração inicial para dar aí aquilo lá. E eu confesso assim que eu, sinceramente, acho esses questionários muito fidedignos naquele momento inicial ali, certo? Então, quando o paciente chega, eu sempre falo, isso aqui é um raio-x. Muitas vezes, assim, eu leio antes, né? Porque assim, eu peço para o paciente responder os questionários antes, e é muito, assim, eles coincidem muito com a queixa que o paciente traz, assim, a queixa, eu digo, o estado que ele chega, né, em relação ao próprio zumbido e as suas queixas associadas, né? E eu uso muito uma escala visual analógica também, que eu adoro, na verdade, no processo todo evolutivo. Eu acho que ela chega mais perto, ela é muito simples, e ela chega muito perto do que o paciente de fato está sentindo naquele momento, né? Sempre lembrando, em relação ao volume em si do zumbido, né? O quanto que ele percebe o tamanho do zumbido, a intensidade do zumbido, e o quanto que aquilo incomoda, porque por mais que isso tenha um entrelace, né, ao mesmo tempo são parâmetros que são analisados e a evolução desses parâmetros também podem ser diferentes, né? Perfeito. Então, é basicamente isso. E tem mais, né? Quer falar da... Só para falar sobre esses dois, Sim. e aí a gente passar para o próximo, esses dois métodos eu também uso, né, a escala, o questionário que eu uso é o mesmo, é um questionário grande, né, tem várias perguntas, né, inclusive de áreas diferentes, né, onde a gente avalia o impacto do zumbido em vários aspectos, em várias situações da vida, né, e no final a gente tem ali uma pontuação, um score que vai
nos mostrar um pouco a intensidade, né, o impacto do zumbido na vida desse indivíduo. Eu acho muito interessante, também faço antes, até para a gente conhecer um pouco do indivíduo e do que ele tem sentido, né, do impacto desse sintoma. Confesso que no dia a dia eu não peço sempre para o paciente repetir a cada consulta, até por uma questão de praticidade. Eu sei que ele gasta um tempo, tanto para o paciente como para a gente, embora seja muito útil e em alguns momentos eu acho que é fundamental, até para a gente ter uma forma de ter parâmetro objetivo, né, de comparação, mas de rotina eu uso no início e no segmento eu gosto muito da escala visual analógica também, né, que é algo que a gente usa assim, a gente vai numa farmácia, no final ali avalia o atendimento de 0 a 10, é isso, né, como é que É está o isso. seu desconforto com o zumbido. Eu também É, separo o que é desconforto e o que é intensidade. Às vezes o paciente mistura muito e essa questão da intensidade e do desconforto, não que não exista uma relação, mas ela não é sempre proporcional. Então, a gente deixar claro, falar, isso. olha, eu quero que você me diga em relação ao volume, a intensidade, né? 0 é se não tivesse nada, 10 o mais intenso, em que grau que tá. E outra coisa é que o tanto que você se incomoda. E por mais que Isso. muitas vezes, quando a gente faz uma pergunta muito aberta, né? Ah, como é que você está chegando hoje? Melhorou, não melhorou? Às vezes o paciente fala, não, não melhorei, porque ele lembra que o zumbido ainda está lá. Mas aí quando a Isso. gente pede para ele dar essa nota, ele nem se lembra da nota que ele deu da outra vez e muitas Isso. vezes está melhor, e é uma informação que o próprio paciente passou. Então isso é uma forma É. muito simples da gente usar, né, ter essa Isso. avaliação. Eu faço normalmente no primeiro ano, eu também não faço toda a consulta, porque o paciente não gosta, ele se incomoda um Uhum, pouco habitualmente, né? E quando eu sim. comecei a fazer isso, que eu fazia no papel, nossa, os pacientes reclamavam pra caramba. Aí passei para o digital, aí como é um pouquinho mais divertido preencher digitalmente, daí o paciente ele faz com mais grado, né? Mas mesmo assim não é nada, porque daí é muita coisa para responder, né? Meio chato de responder. Mas ele vira um bom parâmetro de fato nessa questão do acompanhamento, né? Assim, no geral, e dados, né, que a gente tem evolutivos de uma forma geral, né? Então, assim, apesar de eles não serem extremamente fidedignos, né, que a gente percebe em algumas situações, né, que inclusive é o tema central aqui, né, dessa nossa conversa de hoje, mas eu confesso que assim é onde a gente pode, pelo menos, a gente dizer que é a forma mais perto que a gente chega da objetividade do zumbido, né? Então, assim, eles não são objetivos na sua essência, eles têm uma subjetividade, né? Por isso que, né, que a gente está discutindo isso tudo hoje aqui, mas ao mesmo tempo é como a gente consegue medir, né? E a gente tem que confiar naquilo. Então, assim, isso foi muito estudado, né, por várias pessoas e é usado mundialmente esses questionários todos, né? Então a E gente tem uma confia nele. importância, o questionário tem uma importância inquestionável, que é quando a gente vai falar em pesquisa. Se a gente quer estudar uma doença ou um tratamento para a doença, a gente precisa ter alguma coisa mensurável e o questionário, ele É, é muito usado para é isso. Mas fantástico. mesmo na nossa prática, como a gente está falando de um sintoma, algo que é difícil palpar e que tem essa subjetividade, a gente precisa ter método, ferramenta para isso. E tem mais, né, Exatamente. Sandra? Tem mais uma ferramenta que a gente usa, que aí já não é algo que a gente faça ali durante a consulta ali de rotina, é na verdade um exame complementar, mas que também nos dá informação assim, o mais próximo é uma forma de objetivar, né? Por mais que as respostas também, né, dependam do que o paciente informa, né? Então, nisso acaba também tendo uma certa subjetividade, mas é uma forma ali de colher, né, informações o mais próximo possível de algo objetivo, né? Que é a Exatamente. acufenometria, né? Onde a gente avalia as medidas psicoacústicas do zumbido, né? Quais são as características do som, tanto em relação à frequência, à intensidade, né? E é, é algo que ajuda muito também, eu tenho costume de fazer nos pacientes sempre também no início, mas mais uma vez não é também algo que eu faça em todos os pacientes com uma frequência pré-estabelecida. Eu avalio
em cada um por todas as questões que envolvem, né, tanto de dificuldade logística do paciente eventualmente ficar incomodado ou tem um custo, né, o exame. Conta um pouquinho também sobre sua É, experiência com a acufenometria, eu, Sandra. eu também, eu não, eu comecei, na verdade, a aumentar um pouquinho mais a solicitação agora, mais por conta dessa questão do paciente entrar em alguma abordagem específica, que daí é aquilo, ele vai para abordagem psíquica, a abordagem neuromodulatória ou medicamentosa que seja. Então, assim, eu estou tentando fazer mais. Porque antes eu usava basicamente a EVA, a escala visual analógica, para isso, certo? E agora eu estou buscando um pouquinho mais, não só dos questionários, mas também da acufenometria. Por conta disso, sei lá, antes eu acho que eu tentava poupar essa coisa do custo, mas, ao mesmo tempo, assim, apesar da subjetividade de tudo isso, né, mesmo sendo mensurável, né, ou seja, é o mais objetivo que a gente consegue alcançar, ainda existe subjetividade. Então, eu estou tentando, até por conta dessa questão toda que você falou de pesquisa, né, então, assim, eu ter dados e gerar dados para pesquisas futuras, né, com os pacientes, claro que com o consentimento deles, né? Aí eu tenho solicitado um pouco mais, mas eu confesso que eu era eu era uma baixa solicitadora, né? E dos questionários eu confesso que eu sempre tive um ritual assim. Agora da confinometria eu estou sendo um pouquinho mais, né? E eu tenho ah, Pode falar. não, Pode agora tem concluir. um caso recente que eu, exatamente por isso, assim, mais por coisa muito caprichosa de querer fazer exatamente antes de começar uma abordagem específica, né? Eu repeti num espaço muito curto uma acufenometria e que ela veio com uma diferença muito grande. Que daí é isso que eu falo da subjetividade. A gente confia muito no exame, eu confio muito mesmo, né? Porque ele normalmente descreve o que o paciente está sentindo. Assim, né, bate, ele é muito alto, então ele é muito alto. Ele é difícil deixar de ser percebido, sabe? Então, assim, ele é muito fino, ele é muito grosso. Então, assim, isso bate muito com o que o paciente fala, né? Mas eu confesso que agora, recentemente, eu me assustei com a proximidade da solicitação minha, que não era uma coisa habitual de fazer, não é, na verdade, foi muito circunstancial, e a diferença sem nada ter sido feito no paciente. Então, Mas aí, sabe, você pediu nesse intervalo tão curto, foi porque a paciente percebeu uma melhora, uma piora? foi Porque não, se foi foi, porque justifica. foi só porque Qual foi o aí é onde a gente motivo de vai, dois exames? aí é onde a gente vai começar a falar do que a gente quer falar exatamente hoje. O paciente está a queixa está igual e o exame em Melhor. 45 dias deu diferente. Deu diferente. Não posso nem dizer que está melhor. Deu diferente. E daí, por que eu solicitei? Porque não é uma coisa que eu faço habitualmente. Porque daí a gente tinha feito uma programação para ele ser submetido a um protocolo específico de neuromodulação, para que a gente pudesse ter exatamente a confinometria antes e exatamente a confinometria depois. E se eu tivesse essa de 45 dias antes, era 45 dias antes. Então, assim, estava muito longe Entendi, do início do negócio. Né? entendi. Então, assim, Foi aí, excelente. eu fui como se fosse assim apresentada a essa questão subjetiva que se fala, né, desses parâmetros mensuráveis, né, que daí você fala, opa, e aí? Isso aí né, feito pela mesma profissional, né, É uma ou seja, a coisa. mesma capacidade. Eu tenho também algumas opiniões aí, algumas coisas para pontuar em relação ao exame, mas até antes de entrar sobre essa questão de pedir ou não pedir, uma coisa que eu acho muito interessante, muito favorável em pedir o exame, e isso é algo que me faz pedir cada vez mais, é o fato de a gente mostrar para o paciente que sim, a gente entende o que ele tem e isso inclusive é mensurável, isso torna quase palpável para ele, porque o zumbido já é um sintoma que muitas vezes é aquela coisa solitária, né? Ou ele fala e as pessoas não entendem tão bem, ou às vezes o paciente fica até sem jeito, ele não quer falar, acha que as pessoas vão achar que é besteira, que é bobagem, e é uma coisa muito pessoal. E aí, quando a gente fala, não, eu entendo o seu sofrimento, eu entendo o que você sente, a gente, inclusive, vai medir, a gente vai achar como é que é, e até eu sou capaz de ouvir, porque agora eu já sei qual é a frequência, qual é a intensidade,
isso eu acho que Isso. traz, num primeiro momento, assim, como acolhimento, entendimento, que eu acho que a gente sempre fala isso aqui, né, que para a gente ter uma boa É, jornada, um bom processo, a gente tem que partir de um entendimento, porque de um isso, entendimento, isso a gente consegue engajamento, né? E isso. aí o processo vai. E aí faz sentido, e até na escolha, né, do que vai ser interessante ou não para cada indivíduo ali, o que é que vai fazer sentido dentro aí do leque que a Exatamente. gente tem de opções. Então, eu acho isso fantástico. Por outro lado, tem alguns pacientes que eu tenho até um certo cuidado, às vezes, ou se não foi a queixa principal, ou se é um paciente que eu vejo assim, um caso muito pontual, agudo, que eu acho que vai melhorar, tipo um zumbido com componente somatosensorial, né, interferência muscular muito clara e muito recente, e às vezes o paciente está super ansioso e eu super confiante que o tratamento vai melhorar rápido, aí eu falo, poxa, eu vou levar Uhum. ele para uma cabine, fazer ele ficar lá buscando o que eu quero que ele esqueça, sendo que eu acho que a gente vai conseguir resolver isso mais rápido do que normalmente, porque às vezes acontece, não é a maioria, né? A maioria dos pacientes que chegam buscando tratamento são pacientes com zumbido crônico, mas já aconteceu assim mais de uma vez. Eu falo assim, eu prefiro não fazer no primeiro momento para isso. Porque, Sim. querendo ou não, essa Mas ao questão mesmo tempo, atencional é importante. E também já é, aconteceu de paciente que eu mandei fazer e o paciente não conseguiu porque no dia lá o zumbido não estava presente. Oh, que maravilha! tá. Então, isso É, e acontece. tem, e até pegando um gancho no que você está falando, é exatamente isso. Esses exames, assim, essa coisa subjetiva que apresenta nele, é porque na verdade ele é muito funcional, né? Então, assim, ele vai descrever de fato como o zumbido está naquele dia, sabe Sim, assim? aproveita e E daí explica um aí, pouquinho como que ele é medido, porque a gente está falando que é subjetivo, mas por que que é? é, Como que a é, fonoaudióloga, quem está fazendo o exame, faz, mede? Só para ficar é, claro. ó, o paciente passa antes por uma audiometria, então encontra-se ali o limiar dele, né? O quanto que ele escuta, o limiar auditivo, ou seja, o quanto que ele escuta em cada frequência, né? Que daí, sei lá, vai começar em 125 ou 250 até 16 mil hertz, né? Então faz-se ali junto com alta frequência que a gente chama, né? Não é todo mundo que consegue fazer, mas o ideal é fazer, porque tem zumbidos muito agudos, né? Que são Uhum, mais finos do que 8 mil hertz, que é a audiometria uhum. padrão, né? E daí, aí em cima disso, aí começa, uma vez feita a audiometria, de preferência a audiometria dentro ali até 8 mil hertz, e a alta frequência que seria o ideal, exatamente por isso, porque o zumbido pode ser mais agudo do que 8 mil, aí começa-se a procura do zumbido, né? Começa-se a procura do zumbido. Então, aí vai nessa questão da busca da frequência, né? Da busca de Isso, que e o frequência que ele indivíduo está. precisa responder, né? As frequências vão sendo Isso. apresentadas. Exatamente, porque não o operador, né, que é o audiologista que está realizando ali o exame, ele depende da resposta do paciente, né? Então, assim, apesar de ser muito subjetivo, tem isso, porque aí, entre aspas, é um exame funcional, ele fala o que está acontecendo naquele dia, ele depende da resposta do paciente, em cima da oferta sonora que ele está dando. Então, começa ali a busca de que frequência ele tem. Então, é mais grosso, é mais fino, até achar a frequência. E depois vai até que intensidade que ele tem. Então, ele vai mostrando a intensidade até bater ali né, o que o operador, né, que é o audiologista, está fazendo, e o que o paciente diz é esse. O volume é alto assim, né? E daí, Uhum. junto com isso, faz um outro exame que é para o quanto, até que quantidade de informação sonora que ele precisa para deixar de ouvir aquela informação, né? Então, ou seja, é um exame que é daquele dia de fato. Então, assim, ao mesmo tempo que eu não deveria estar surpresa com essa diferença nesse meu paciente, ao mesmo tempo eu fiquei, sabe assim? Porque eu não, porque veja, a sensação dele é que está igual. A sensação dele é que está igual como a primeira vez que ele passou comigo 45 dias atrás. Então, aí você fica, tipo, como assim é igual se o exame está, assim, absurdamente diferente um do outro, entendeu? É. Então, essa E aí, questão toda de percepção é muito complexa, né? isso, era isso que eu ia falar. E aí entra É, esse.
esse entendimento do que é a percepção, né? E tanto comparando um método com o outro, uma avaliação com outra, mas mesmo ali na cofenometria, né? Eu acho isso importante a gente dizer que às vezes o indivíduo que tem uma intensidade medida ali pequena, às vezes o desconforto é muito grande. Para o paciente Isso, parece muito grande. E isso não está isso. errado, tá? Não é que ele está dando uma informação falsa. É assim, Não, a intensidade do desconforto é tão alta que um zumbido que na hora que foi mensurado ele é baixo. E isso não serve para a gente falar que o paciente está errado, não, tá? Olha, o que você está sentindo não é isso. Não tem nada a ver. É mais uma forma da gente não. conseguir, quando entender, ajudar e Não, e a usar gente essa nem pode, a gente informação nem no tem esse direito, processo. né? Não, A gente nem sim, tem esse direito, né? sim, Né? sim, o que eu estou querendo deixar Não, claro é, aqui é que não é só uma questão ética nossa de não existe, sim, não vou julgar, né? Porque realmente não corresponde sempre. Algumas vezes, sim, eu tenho ali um mesmo indivíduo, ele está com essa intensidade, no tratamento a gente vai lá e mede de novo, melhorou, isso é super legal, interessante para a gente e para o próprio paciente observar. Mas não isso, significa que quando ele vai lá, independente se é a primeira ou se é a 10ª vez, e que a intensidade medida é baixa em decibéis, né? Não significa isso, que para ele a sensação seja baixa. Era isso que eu queria dizer. isso. Claro que a É, melhor utilidade é a comparação do indivíduo com ele mesmo, né? Então, falar assim, isso. mas eu tive um indivíduo que estava assim, eu tive um paciente que chegou aqui muito em sofrimento franco, muito incomodado pelo zumbido, e a intensidade dele era menor do que um outro que não estava incomodado, intensidade alta, e eu vou ter algum julgamento, assim, e pensar que isso pode estar errado? Não, isso pode ser real, né? A gente tem que comparar o indivíduo com ele mesmo. E esse que tem a Isso. intensidade super alta e o desconforto não é tão alto, tudo bem, a gente vai Porque tratar isso com daí ele e a o gente vai inverso. juntar, eu acho que a gente vai juntar duas terminologias, que é a percepção dele e a sensação que ele tem sobre essa percepção, né? Então, Uhum, assim, é o quanto que ele percebe aquilo e a sensação que ele tem de que aquilo que ele percebe, o quanto que incomoda. Então, é a uhum, junção dessas duas coisas que dá essa complexidade toda, né? Porque daí é sim. isso que você falou, muito bem falou. Ele pode estar com um ruído muito. A gente não deve ignorar o zumbido de ninguém. Isso, para mim, é regra número um. Então, assim, Só o valorize se um cérebro do paciente. próprio indivíduo. Se o seu cérebro Isso. ignorar, agradeça. Mas Aí, exatamente. ninguém É. de fora que faça isso, Não. por favor. Mesmo que seja baixo, mesmo que o volume dele seja baixo. Assim, porque é o que eu falo, assim, o nível de impacto, né, dessa sensação que ele tem, ela pode ser alta apesar do zumbido ser baixo, né? E isso essa reação é uma reação que é do paciente, né? Então você não vai menosprezar ou ignorar ou sabe, ignorar ou banalizar, ou sei lá, o termo que a gente queira usar aqui, né? Então assim, ele tem que ser valorizado, porque, assim, entre aspas, tá? Ele tem que ser, assim, calma, eu pensei na palavra resolvido, mas resolvido no sentido da reação sair, o ideal é que a reação não exista, né, em algum momento futuro, né? E que a percepção ela seja a mínima possível, né? Então, ou seja, o volume desse zumbido seja de fato muito pequeno, né? Então, eu sempre falo, esses são os dois grandes objetivos, né? Claro que se puder Uhum, ficar sem zumbido, claro, é o grande uhum, objetivo, né? uhum. Mas, É, eu tenho um caso né? recente que ilustra bem essa questão. É, um indivíduo que me procurou assim com super transtornado com o zumbido estava causando assim um impacto importantíssimo na qualidade de vida e esse impacto era recente, embora o zumbido fosse antigo. Então, é um zumbido antigo que Uhum, não incomodava mais. Na época que surgiu, ele procurou, mas já tinha anos que não incomodava. E de repente piorou, mas piorou muito, e a ponto de uhum, provocar muita ansiedade, impacto muito relevante. Muito sofrimento mesmo. E aí, ele tinha vários aspectos a serem tratados, tanto da parte psíquica, emocional, mas tinha um componente somatosensorial também super importante, e isso é legal quando a gente tem isso, porque o paciente vai percebendo, primeiro que a gente entende
problema, que a gente tem recursos e que a gente começou ali, né? Calma, tenha paciência, não é rápida a melhora, mas a gente consegue ir mostrando, né, cada passo e principalmente se o paciente está entendendo, ele se engaja, isso a gente acaba tendo um caminho bom, mesmo que demore. Eu sei que ele foi super bem na fisioterapia, Uhum. porque o componente somatosensorial realmente estava tendo um impacto relevante. Embora Ah, psiquicamente ele estivesse muito assim, ele já fazia acompanhamento com psicólogo e psiquiatra, estava em fase de precisar ajustar várias questões, mas ah, já que eu parei, eu vou um, dois, é. três, gravando. Mas então ele teve uma resposta super importante da melhora do componente somatosensorial, embora psiquicamente ele ainda estivesse precisando muito de suporte e estava com acompanhamento com o psiquiatra que precisou de ajuste, inclusive da medicação, a gente estava assim, em pleno processo, embora ele percebesse realmente uma melhora da parte somatosensorial, com o tratamento da musculatura. E isso trouxe ali uma credibilidade no processo, né? Porque ele via que havia muito sofrimento, mas que estava melhorando. Fato é que com o tratamento, tanto a parte de aconselhamento, a terapia e a fisioterapia, o zumbido realmente, fisicamente, foi se tornando menos intenso, facilmente mascarado pelos ruídos do ambiente, o que antes não acontecia, então ele estava menos presente. E o paciente, ele buscava muito, e isso era uma coisa muito consciente dele. Ele falava assim, não, onde eu chego, eu já paro, olho, procuro, quero ver se ele está ali. Eu entro no elevador e procuro, então ele estava com esse grau de atenção em relação ao zumbido muito evidente para ele mesmo, né? Uhum. Sem auto-julgamento, mas era uma coisa muito percebida por ele. E a gente foi trabalhando isso, fato é que ele teve uma consulta onde a gente conversou muito sobre isso e eu consegui mostrar isso para ele. Falei, olha, veja como você mesmo me traz essa informação, não sou eu que estou te dando, de que o zumbido te incomoda muito, mesmo quando ele não está presente, porque você sofre com ele e você sofre e procura e às vezes você nem encontra. Ou você encontra ele lá no fundo. E às vezes eu sei, ele é real, tem vezes que ele está mais intenso. E a gente até já conversou sobre alguns gatilhos que fazem piorar, porque ele tinha essa consciência Isso. e realmente essa consciência foi muito importante para levar a melhora. E aí a gente Sim. teve essa conversa, mas ele estava super incomodado e muito sofrido, embora trouxesse essa informação muito clara. E aí ele tinha uma primeira sessão de uma terapia que ele tinha mudado, ia passar com uma nova profissional. E aí passou um tempo, ele voltou e falou, olha, eu queria te contar que eu estou voltando hoje, porque a gente já era a data programada mesmo, mas eu não fiz aquela sessão, eu não comecei o tratamento, mas eu não fiz, porque depois daquela consulta virou uma chave na minha cabeça e o zumbido passou É, realmente a ser desprezível. Então, assim, ótimo. eu mesma sabia que ele estava engajado, que a gente estava no processo de melhora, mas eu nem esperava uma resposta assim Tanta, tão boa. tão feliz, É, porque dali eu já, claro que é. o zumbido ali é um processo e tudo, ele ainda demanda um acompanhamento, mas a gente ficou assim, foi muito, muito grata, assim, foi muito Muito. É, isso é e, maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. e isso foi Muito simplesmente bem. a sensação, né, em relação a essa percepção, não tinha mais a ver É, ali com todos os componentes físicos, reais que a gente sabe ali que envolvem, né, isso. o zumbido. Pois é, é como assim, os componentes físicos estão presentes, não que a parte psíquica não seja física, né? Porque ela é física também, tudo Sim, isso é sim, sim, orgânico, né? Tudo isso é físico, sim, né? Só que não é um físico que se vê, é o que eu falo, a parte psíquica é um físico que se sente, não é um físico que se uhum, vê, né? Então, assim, e tem muita coisa também que é do físico que a gente não consegue ver, mas é como se a parte psíquica ela é mais subjetiva ainda, né? Porque daí é a expressão da emoção em cima do que está se sentindo, né? Do que tá sim. acontecendo, melhor falando, né? Sim, não só é físico, Então, como faz parte aí, né? São atributos do nosso órgão aí mais complexo isso, mais e que complexo, funciona né? com células, neurotransmissores, então isso é físico, isso é Isso, biológico, isso, mas, isso é verdade.
mas existe um físico que é do sintoma e o físico que é da reação, né? Então, quando eu Isso. falei físico do zumbi, eu estava falando das características dele. Ele estava menos intenso, menos Não, eu presente, entendi, mas entendi. não incomodando menos, né? Isso, exatamente, eu entendi. Eu só quis, exatamente, só quis É, juntar para deixar mais sim, claro, mas é sim. exatamente isso aí, né? Então, assim, esse decorrer todo do zumbido é em cima disso tudo. Veja, a gente tem medidas que são mensuráveis, que existe a subjetividade não é nem da análise, é da composição mesmo, né? A subjetividade da composição. Mas, ao Uhum, mesmo tempo, é o mais perto do objetivo que a gente consegue chegar, né? Então, assim, porque são ferramentas que são validadas, estudadas, difundida mundialmente. Então, assim, a gente confia plenamente em tudo isso que a gente usa, né? Só que aquela coisa, não tem como a gente confiar mais nessas ferramentas do que na palavra do próprio paciente, né? Então, assim, o que o paciente fala, o que ele sente, o que ele descreve da reação dele em cima do zumbido, não é só da reação, não. A reação, porque a reação seria o quanto que ele incomoda, né? Mas da própria sensação da intensidade mesmo, ou seja, o volume, que tamanho que esse zumbido tem, isso tudo também é uma sensação, né? Então, isso também é uma sensação, né? Ou seja, como ele percebe isso tudo que ele sente, né? Então, assim, isso tudo também uhum, é, né? Né? Então, isso não tem como a gente, né? Aquilo ignorar, aquilo que eu falei, a gente não vai colocar isso em segundo plano em detrimento né? Do que está sendo preenchido mensuravelmente nessas ferramentas. uhum, Quando a gente combina subjetividade com subjetividade, então as discordâncias de fato podem acontecer, né? E o que uhum. vale nesse jogo todo desse peso termina sendo a palavra do paciente, ou seja, é o que Claro. ele sente é o que vale, né? Sim, por outro lado, concordo completamente, mas assim, até para a gente entender tudo que a gente pode extrair de útil, né, de benefício dessas ferramentas. Essas ferramentas usam a palavra do paciente. Então, assim, formas diferentes de encarar. Isso. Então, assim, sem invalidar o sofrimento real ali, o que o paciente traz, na nossa pergunta ali direta, e aí, como você está, como está o zumbido? Sem invalidar isso, é interessante até para o entendimento, porque o nosso cérebro é isso, né? Essa maravilha, mas essa complexidade. Então, para a gente falar, olha, eu entendo que isso está te incomodando e a gente precisa tratar isso e melhorar e se precisar mudar de estratégia até que a gente consiga o sucesso. Mas olha que interessante. O que você sente é assim, já foi de outra forma, isso assim, é, por isso que essa ferramenta, né, ela tem valor também, porque ela está comparando o indivíduo com ele mesmo, né? Então a gente não está É, ali, né? Então é um indivíduo com ele mesmo e de informações que ele mesmo trouxe. Então, isso. claro que com esse entendimento e com essa tranquilidade, dizer eu sei que não necessariamente o tanto que é intenso é o tanto que te incomoda. Se te incomoda muito, a gente precisa tratar, porque ele tem que sumir. Nem que seja o fantasma do zumbido, como nesse meu paciente, eu brinco que era um fantasma do zumbido, porque até quando ele não estava, ele estava incomodando mesmo quando não estava presente. E incomodando a ponto de gerar muito sofrimento, porque o tempo inteiro vinha as angústias, os medos e as preocupações e a busca. E às vezes ele Isso. nem estava lá, porque às vezes ele parava, preocupava e não achava. Então foi muito Uhum, interessante que isso o próprio paciente vai trazendo. E aí ele falou: olha, é isso. verdade. Faz sentido. E É, aí eu significa adorei que o que está você falou. resolvido? Não está resolvido, Não mas está. a gente vê um É, caminho. E aí o paciente que tem um entendimento, por isso que entender é maravilhoso, ele tem um entendimento e fala: é, nossa, é verdade. Então, preciso é, resolver, preciso. Tem um sofrimento? Tem. Mas tem que olhar para isso, eu tenho, né? Então, isso. muda a busca, né? Muda a É, forma de buscar melhor. Às vezes, se a gente se abre a outras ferramentas que antes a gente achava que não isso. valeria a pena, não, vamos fazer mindfulness, que é aquela questão, para quem não conhece, né? Que trabalhar a atenção plena no tempo presente, porque pensa esse paciente que estava ali preocupado com o zumbido sem ele estar presente. Se ele Uhum. tem o mindfulness, né, incorporado no dia a dia dele, ou se Presente. ele não tinha e a gente treina isso, a gente está tirando o desconforto do zumbido quando o zumbido não está presente. Eu sei que ele Isso. presente pode incomodar, mas se ele não está presente, ele não deveria incomodar. Mas Sim. aí não adianta eu querer, nesse momento, usar estratégias específicas auditivas do que sejam, mesmo que elas sejam validadas. Ah, vou fazer terapia sonora, vou não sei o quê. Para isso, nesse momento, não. Eu tenho que Isso. trabalhar a Exa angústia, a ansiedade, a antecipação.
É o que eu sempre falo, o cérebro, ele pode não dar tudo que a gente quer, mas se ele quer que a gente faça alguma coisa, ele exige muito da gente, né? Então a moeda de troca não é a mesma. Isso que você falou, eu achei fantástico. Eu vou só meio que repetir, porque daí para ficar bem claro, porque assim, de outra forma, né? Os questionários são preenchidos pelo indivíduo, pelo paciente. O exame é feito e a resposta é do paciente e a sensação é descrita pelo paciente. Então, isso é que é o mais interessante, porque por isso que tem essa coisa tão. Como assim não está tudo sempre igual? Porque é a mesma pessoa, é ele sempre com ele mesmo, né? Então, assim, e a gente vê as discordâncias acontecerem, né? Então, assim, isso é que é o mais intrigante, porque daí é isso, tudo é percepção e tudo é sensação. E tudo é como ele Uhum, reage a isso tudo. Então, assim, uhum, e isso é muitas vezes, isso circunstancial e flutua muito, né? Então, o paciente, a complexidade do zumbido está em cima disso, e está na própria confecção do cérebro em si, né? Ou seja, biologicamente, que órgão é esse, né? Então, isso tudo dá muita confusão, né? Então, exatamente reforçando o que você falou, assim, e o que eu falei junto. Então, a gente vai validar o que o paciente vai falar, mas a gente não pode ignorar também os dados mensuráveis. Até porque tem o seguinte, em cima dessa subjetividade toda, como os dados mensuráveis é o que a gente chega mais perto do objetivo, quando a gente objetiva o que não estava sendo objetivado, olha o trocadilho de palavras aqui, isso ajuda na melhora. Isso ajuda na sim, melhora. Então, isso ajuda sim. na melhora. Então, assim, isso pode não ter o mesmo tempo da melhora, né? Mas isso ajuda na melhora. E outra coisa que você falou, que eu vou também falar de outro jeito, mas só para também, porque é fantástico isso, é aquela coisa que você disse, que tudo é o entendimento. E tudo é entendimento no zumbido, mas sabe por que em tudo na vida, na verdade. Porque, assim, atrás do entendimento, por incrível que pareça, a ferramenta central que existe dentro do entendimento essa modificação central, é a plasticidade central, né? Então, assim, por isso que o paciente tem que entender tudo o que está acontecendo com ele. Porque no que ele entende, a plasticidade, que é esse termo que é falado, ou seja, você vai mudar a estrutura e, consequentemente, você vai mudar a função, simplesmente porque a pessoa entendeu. Né? Claro, não é tão simples assim, porque bastava ele entender e todos os problemas estavam resolvidos. Mas a complexidade é maior do que isso. Mas sem o entendimento, nada acontece. Entendeu? Sem o entendimento, nada acontece. Ou seja, Perfeito. porque daí atrás do entendimento, a base do entendimento é a plasticidade neuronal. Né? Ou seja, é a modificação de fato estrutural do que está acontecendo, do que existe lá. Né? Do que existe lá. Uhum. É fantástico, né? Eu sou apaixonada por esse negócio. Você também. Perfeito. Bom, a gente poderia ficar aqui mais horas falando, mas eu acho que o objetivo de hoje foi cumprido. Acho que a Isso, acho que gente foi conseguiu cumprido, né, exatamente. falar sobre como nós e os próprios pacientes, né, avaliam, né, a evolução, o processo. Não é fácil, não é simples, né, mas faz parte do processo, faz parte do nosso dia a dia. E, e é isso, né? Eu acho E é que isso, entender, exatamente. buscar a melhora, buscar o tratamento e saber que sempre é possível estar melhor, seja em intensidade, seja nessa questão, entre aspas, aí, mais física, seja na questão mais emocional, mais relacionada aí às reações, né? Mas sempre é É. possível a melhora. Sempre é possível melhora. Isso é com o entendimento, é com a conscientização, né? É com a tentativa de objetivação das coisas, né? Tem que ter muita paciência, muita disciplina, né? E eu tenho cada vez mais usado um termo para o paciente de que assim, nesse termo tratamento que a gente usa, o que a gente quer com esse tratamento eu sei que o paciente sempre fica muito em busca dessa coisa da cura, a cura do zumbido, a cura do zumbido. Mas se ele entende que ele precisa passar por um processo reabilitatório, então, assim, o paciente com zumbido precisa ser reabilitado do ponto de vista estrutural e, consequentemente, funcional, né? Ou seja, de todas essas áreas que estão interligadas aí no cérebro dele, né? Então, é isso. Então,
entenda que é um processo de reabilitação, né, das suas funções auditivas, das suas funções cognitivas, das suas funções psíquicas, entendeu? Ou seja, você precisa, esse tratamento é isso, né? Então não é o que vai acontecer no final ali é uma estabilização de tudo isso, né? E já não está bom, assim, se a gente estabilizar todas essas, né, estruturas que estão ali descoordenadas, né? Então isso já deixa o paciente de outra maneira, né? Ele já se sente vivendo novamente, né? Perfeito. É isso. Fantástico. Muito bem. Então, em breve teremos mais um episódio, né, Lígia? Espero que vocês se mantenham aqui conectados com o Zcast, porque a gente sempre tenta assim trazer coisas, né, para vocês irem fechando cada vez mais o raciocínio, aliviando as dores das pessoas, né, e até ajudando também até os próprios profissionais, né, assim todos que nos ouçam, né, assim os profissionais, os pacientes mesmo, né. Então, estamos aqui para todos, né, para que a gente Exatamente. consiga Continuem nos clarear e agregar na acompanhando. vida das pessoas. É, Exatamente. Continuem nos acompanhando, mandem sugestões, opinião, né, e até o próximo episódio. até lá.